Seja muito bem-vindo à Contínuo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Será de bom ouvir se você abrir a sua Bíblia nestes versículos indicados, porque o texto fala de almas debaixo do altar. Observe o versículo 9, que começa da seguinte maneira: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quando a gente se reporta para o termo almas, note que se dá justamente na abertura do quinto selo, e João vai mostrar que eles estavam literalmente, de acordo com o versículo de número 10, clamando. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, é muito interessante a escatologia bíblica, especialmente porque envolve Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 até o 11, e mostra que de uma forma específica, as almas que estavam debaixo do altar tinham conhecimento acerca da terra. E o texto deixa claro isto porque eles recebem a resposta de que deveriam o quê? Repousar ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eles tinham sido mortos, os demais seriam também, e isto é muito significativo. O versículo 11 precisa ser lido na íntegra para que você também tenha essa compreensão adequada. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: essas almas sabem o que está acontecendo aqui na Terra? O texto vai mostrar que elas têm algum conhecimento da realidade terrestre. Observe a pergunta. Quando a gente vê ele falando no versículo 10, dos que habitam sobre a terra, eles sabem que aqueles que as perseguiram estão ainda na terra e que o juízo ainda não foi consumado. Eles têm esse grau de conhecimento. A questão é, eles receberam informações sobre o que acontecerá? É isto mesmo? Ou eles tinham a ciência disto por conta própria? Naturalmente, é porque eles receberam essas informações, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos. Portanto, podemos afirmar com segurança que os santos, na presença de Deus, não estão inconscientes nem completamente desligados da realidade do plano de Deus para a Terra. Mas precisamos ter muito cuidado com o próximo passo. Por quê? Isso significa que os salvos acompanham tudo o que acontece na Terra? A Bíblia não diz isso. Apocalipse 6 vai mostrar, e vale a pena você ler versículo 9, 10, 11. São três versículos importantíssimos. E você vai constatar que este capítulo vai demonstrar que essas almas possuem determinado conhecimento, mas não explica a extensão de conhecimento ou desse conhecimento. Não podemos concluir, os que estão nos céus veem tudo o que fazemos, porque isso seria ir além do texto. Também não podemos afirmar que nossos familiares falecidos estão constantemente observando a nossa vida, nossas conversas e nossas dificuldades. As Escrituras simplesmente não ensinam isso claramente. O que podemos afirmar é o seguinte: a morte não torna o crente inconsciente
e isolado da realidade do propósito redentor de Deus. Isto a gente precisa salientar. Agora, é plausível de que eles têm conhecimento, uma referência àquelas almas, mesmo eles estando conscientes, mas não porque eles sejam oniscientes, ou tenham algum grau de onisciência por conta própria, mas porque Deus revelou de uma forma direta, não apenas indireta, mas Deus mostrou, fez eles tomarem tal conhecimento. Aí a gente volta a mais uma indagação. Quem são estes? Aqui precisamos fazer uma pequena observação. Apocalipse capítulo 6 não diz que as almas que estão debaixo do altar que eram aqueles que chegaram. Não diz. Porque algumas pessoas confundem uma coisa com a outra, confundem esse texto com Apocalipse capítulo 7 versículo 13 e 14. Porque neste capítulo 7 é o seguinte, portanto, no versículo 13 e 14, você vê um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Este que se vestem das vestiduras brancas que são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. E diz o seguinte no versículo 14: Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação lavar as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São versículos próximos, porque está no capítulo 6, outro texto no capítulo seguinte, mas a gente precisa nos situar contextualmente, porque neste capítulo 7 um dos anciãos vai perguntar justamente a João: estes são os que vestem, né, as vestiduras brancas, que são e de onde vieram? E ele vai responder: são estes, e vieram da grande tribulação. Portanto, nós temos duas cenas diferentes. Apocalipse capítulo 6, que é o capítulo anterior, vai nos mostrar, a partir do versículo 9, 10 e 11, que as almas dos mártires estavam debaixo do altar e clamavam por justiça. Tá bom? Já o outro texto, capítulo 7, versículo 13 e 14, vai mostrar que um ancião pergunta a João quem são a multidão de pessoas vestidas de branco, e uma coisa importante é fazer uma exegese. Agora, existe uma conexão entre um texto e o outro por conta da proximidade, capítulo 6 e capítulo 7? Pode ser que exista uma conexão literária e temática muito interessante. Só isso. Por quê? Em Apocalipse capítulo 6 nós temos mártires, sofrimento, espera, promessa de vindicação. Já em Apocalipse 7 vemos uma grande multidão, vestes brancas, presença diante do trono e a vitória. E o ancião explica: são eixos que vêm da grande tribulação. Portanto, João apresenta a realidade dos santos que sofrem e depois a realidade dos santos que chegam à presença de Deus. A gente precisa, repito, se situar contextualmente, indo para o texto bíblico, fazendo a leitura devagar, de maneira cuidadosa. Por quê? Uma conexão, digamos, pastoral muito bela é quando nós verificamos que a Bíblia não apresenta os salvos como consciências anônimas. Por quê? Eles possuem identidade, eles possuem memória. Observe que no capítulo 6 fica claro, versículo 9, 10 e 11, que eles reconhecem realidade, dialogam, adoram, fazem perguntas, recebem respostas, possuem consciência, esperam e compreendem algo do plano de Deus.
A gente pode ver isto em Apocalipse capítulo 6. Eles clamam, eles respondem. No caso, eles clamam e Deus vai responder. Eles recebem informação, eles compreendem a resposta, e isso demonstra que a existência após a morte não é uma espécie de estado da inconsciência. Ao contrário, a pessoa passa para a eternidade com Deus conscientemente. Agora, tem aquela pergunta que não quer calar. Será que lá no céu nós vamos reconhecer a esposa, o cônjuge, os filhos na eternidade? É uma pergunta que a gente pretende oferecer uma resposta bíblica, mas como assunto para o próximo vídeo. Deus abençoe e até